convidado hoje aqui no Jornal 96 é o deputado Eliezer Girão, deputado Girão, que é do PSL e gentilmente atendeu o nosso convite aqui. Bom dia, deputado Girão. Bom dia, Diógenes, bom dia a todos os ouvintes da 96. Eu tenho uma satisfação muito grande, vamos dizer assim, depois que o Exército me chamava de General Monteiro e aqui no Rio Grande do Norte eu passei a ser chamado de General Girão, é o meu sobrenome, né? Um dos sobrenomes. A gente entrou nessa manobra, nessa missão militar, chamamos de manobra também. Você sabe que a política, deputado Girão, já chama o senhor de deputado Girão, né? Aí o cara pergunta, o que é que você prefere ser chamado? Rapaz, me chamo de General Girão, que é mais fácil, porque deputado ainda tem um adjetivo associado a deputado, que é uma coisa meio complicada, a gente tem que lutar contra isso. E a sua referência? Deputado, vamos começar aqui pela questão do PSL, né? PSL em crise, se não me engano, 3 semanas para cá o Brasil vem acompanhando essa crise no partido. Alguns até sem entender, porque como é que o partido do governo, partido do presidente da República passa a entrar numa crise fratricida, né? E explica pra gente, o senhor faz parte daquele grupo dos 19, né? Que estão sob ameaça até de expulsão, né? Jorge, veja só, nós começamos o mandato em fevereiro, 1º de fevereiro, e muito do que a gente, quando nós começamos a nos conhecer, os 54 deputados eleitos, né? Mas os 3 senadores, nós começamos a identificar que tínhamos algumas diferenças, alguns comportamentos diferenciados. Você falou em crise do PSL e tal, partido do presidente. Os outros partidos também, que foram partidos de presidentes anteriores, tiveram crise, né? Claro. Graças a Deus, pelo menos por enquanto, nessa crise aqui do PSL, a gente não tem engajamentos com desvio de dinheiro, nem com corrupção. Tá, mas há uma discussão sobre repartição de verba do partido, de fundo partidário, o dinheiro eleitoral do ano que vem. Tem a questão financeira também. Até então, fundo partidário. As crises anteriores eram roubos mesmo, era um desvio de dinheiro. Eu tive agora em Areia Branca, depois eu até gostaria de falar sobre isso, e identificamos lá uma obra mal feita, um negócio absurdo, mais uma das corrupções que a gente pôde identificar nesses governos passados. Então o PSL a gente estava se conhecendo e ainda estamos nos conhecendo. Algumas pessoas se agregaram ao Bolsonaro para a eleição e talvez tenham feito um discurso, mas na prática o comportamento era outro. E essa crise não é de agora. Nós começamos isso daí, não sei se você acompanhou bem aí, eu estou há quase 5 meses questionando a liderança do partido na Câmara dos Deputados. Que era ocupada pelo delegado Valdir. Isso, né? e também questionando a liderança do partido no governo, porque Bolsonaro nomeou Joyce e existem várias pessoas, inclusive de outros partidos, questionando a liderança dela, porque, enfim, não é fácil. Joyce Hasselmann, lá de que São é deputada Paulo. de São Paulo. É de São Paulo. Então, às vezes projetos pessoais atrapalham projetos de partido ou projetos de país. Eu digo que nós entramos na política, eu basicamente e alguns que estão comigo nessa empreitada aí, nós entramos para poder fazer a diferença e o nosso projeto é um projeto de país, não é um projeto pessoal. Não tem um projeto pessoal, não tem um projeto de partido. E aí o que o PSL, o que nós identificamos no PSL? O PSL tentou fazer um projeto de partido, pegou um fundo partidário que é o maior fundo partidário, que eu sou contra. Eu acho que dinheiro público tem que ser para ser empregado para atender ao público, para servir ao público e não para servir a interesses políticos partidários. É um absurdo isso daí. E desde o primeiro momento que nós entramos no PSL, nós questionamos junto ao presidente atual, o presidente do partido, que na verdade é presidente do partido há não sei quantos anos. Luciano Bivar. Ele é presidente do partido há não sei quantos anos. Então, partido que tem dono. Ô Diógenes, você tem experiência na política, as pessoas que estão nos ouvindo também sabem disso. Partido que tem dono não vai para frente, só anda para trás ou enterra e acaba não servindo aos interesses da política que deveriam estar acima de qualquer outro interesse, entendeu? Então, nós questionamos isso daí e pedimos transparência nas contas. Pedimos ética no partido, ética no princípio de você servir, atender ao que foi propagado durante a campanha política. E respeito a cada um de nós. Na designação das comissões, para poder entrar na comissão de segurança, eu tive que pedir, por favor. Eu sou o único deputado que teve experiência em 3 cargos executivos como secretário de segurança e também como comandante de fronteira, comandante de unidades do Exército.
Tive que pedir, por favor, para entrar na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E na Comissão de Defesa Externa e Relações Internacionais, eu só entrei porque um outro partido cedeu a vaga para mim, porque eu fui atrás. Mas, deputado, nessa questão da liderança, por exemplo, não dava para esperar dezembro, porque já estava previsto uma nova escolha de líder em dezembro. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria que o senhor comentasse é que o próprio presidente da República, numa daquelas manifestações na frente do Alvorada, chega e diz que o líder do partido dele está queimado, o presidente do partido dele está queimado, que esqueça, enfim, abrindo aí para o público essa briga interna, né? O que é que o senhor, eu queria que o senhor comentasse esses dois pontos. Primeiro, a escolha do líder em dezembro, e segundo, o presidente. Primeira coisa é o seguinte, essa história do líder em dezembro, isso daí era uma jogada dele para poder ficar no poder mais tempo. O Valdir, o delegado Valdir. A liderança do partido na Câmara, ela envolve, por exemplo, mais de 100 cargos. Eu não estou lá para cargo, não estou lá para dinheiro do fundo partidário, eu estou lá para poder fazer um trabalho em prol do Brasil e do Rio Grande do Norte e do Nordeste, pô. Né? Por isso que criamos a Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido. Essa é a nossa missão. Em relação ao presidente do partido, desde o começo do ano que existiam notícias de que ele estava sendo investigado em função de problemas na campanha eleitoral. A justiça brasileira, ela atua, mas às vezes ela demora um pouco para atuar. E agora, na semana que ele falou isso daí, já tinha a investigação e a atuação da Polícia Federal. Nós temos o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, que é do PSL também, investigado, mas o presidente nunca colocou ele numa situação vexatória, nesse sentido de comentário, né? Acho que ele disse já em algumas vezes aí, quando foi perguntado, ele disse que ele tem que se defender. Ele tem que se defender, ele tem que se justificar, porque na hora que foi identificada alguma coisa firme em relação à investigação da polícia, com certeza absoluta... Mas no caso dele, de indiciamento, já não era para estar afastado do governo? Como outros ministros foram afastados? Não, indiciados somente... Pela Polícia Federal. Não, o Álvaro Antônio hoje é indiciado pela Polícia Federal. No caso lá dos laranjas do PSL de Minas, né? Então, quer dizer, já não seria motivo para um afastamento, como outros ministros do Bolsonaro já foram afastados? Veja só, indiciado é uma coisa, tá certo? Condenado é outra coisa. Com certeza absoluta, Bolsonaro já deixou claro isso daí, já tornou até público, de que caso venha alguma coisa concreta em relação a esse indiciamento, o ministro vai ser afastado, não tem dúvida. O'Hara Oliveira. Pois já iria questionar justamente essa situação do ministro do Turismo, porque o senhor chegou a falar que é necessário uma limpeza no partido. Então, qual é o critério dessa limpeza no partido? O que seria essa limpeza no partido? Pois a gente está vendo aí alguns julgamentos sendo feitos. A mídia julga, né? Primeiro, o grande julgamento é feito pela mídia. O segundo com certeza, a investigação policial. E depois são os juízes, a justiça fazendo o julgamento, indiciando a quem, condenando até às vezes, e a gente está vivenciando agora aí o Supremo liberando gente depois de condenado em segunda instância. Praticamente a decisão da votação do Supremo já está definida, né? Os números são muito, muito claros aí de quem já se bandeou por lá de cá. Então eu não tenho dúvida nenhuma da minha parte, dos contatos que a gente tem com o presidente Bolsonaro, na hora que tiver uma coisa concreta em relação a isso daí, entregar o boné, né, passar o cargo e pedir o cargo para ele. Não tem dúvida nenhuma quanto a isso. E como é que tá esse é um princípio da limpeza que a gente tem que pregar dentro do PSL ou dentro de qualquer outro partido. A gente não entrou na política para ficar se misturando com esse tipo de situação, entendeu? Não tenho dúvida quanto a isso. Antes de fazer a próxima pergunta, deputado General Girão, eu só queria fazer um comentário. Quer dizer, eu discordo do senhor quando fala que a imprensa julga. A imprensa noticia, a imprensa observa. Claro, tem quem faça o papel de opinar e aí às vezes faz um julgamento. Com certeza, por isso que eu falei desse jeito. Mas a imprensa, ela noticia. Então os fatos ocorrem, eles têm um destaque e às vezes são incômodos para
os governos de determinados segmentos políticos. Só esse comentário que o senhor fez, né? Eu estou colocando de forma elegante só esse meu ponto de vista. Mas você tem razão. Agora, nós sabemos que quando a matéria é jogada, né, palavras lançadas ao vento, elas não conseguem voltar mais. Então, quando é utilizado esse poder da mídia para poder fazer a divulgação de alguma coisa contra alguém, sem uma investigação mais aprofundada, mas às vezes tem é muito difícil voltar. Tem os elementos, mas assim, incomoda, e esse é o debate que está posto aí. Mas eu queria saber o seguinte: hoje, com essa lista que até está suspensa na Justiça de Brasília, né, de expulsão dos 19 deputados, como é que está hoje essa crise, inclusive com um novo líder, que é o Eduardo Bolsonaro? A situação do PSL está sendo judicializada. Tá certo? Está sendo judicializado. Já foi, né? Não será o primeiro partido que vai ter rupturas, né? Tivemos exemplos de partidos anteriores aí com rupturas, com surgimento de outros partidos. Então não será o primeiro caso. O mais importante é que tenha que acontecer o quanto antes, porque realmente quem está de um lado está definido de que não quer se misturar com sujeira nem com nenhuma situação dessas. E está apoiando as ideias do presidente Bolsonaro, que são as ideias que estão em curso hoje por toda a equipe de ministros. O presidente disse que não precisa de partido para ser presidente da República, para governar, mas ele tem uma preocupação com a bancada dele, os apoiadores dele dentro do PSL. O senhor o acompanha numa mudança partidária, se houver até permissão da Justiça, para que o senhor não sofra nenhuma perda do seu mandato? Como é que está essa questão hoje de transferência desse grupo para uma outra legenda? Veja só, eu não sou uma pessoa única, né? Aqui, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós temos um grupo que hoje defende a sigla PSL 17, e esse grupo, desde o primeiro momento que eu comecei a tomar decisões em relação à postura lá em Brasília e a postura em relação ao Brasil, eu tenho consultado o grupo. Eu não sou o dono do partido aqui, nós não temos dono do partido, mais uma vez eu insisto. Você está em sintonia com esse grupo? Nós estamos em sintonia com esse grupo aqui e em sintonia com o que está sendo pregado pelo presidente Bolsonaro e sua equipe de governo. Então nós estamos com ele, e para onde eles forem, se ficar no PSL com essa limpeza que a gente está chamando, ou se formos para um outro partido, por fusão, por criação, não, porque criação hoje é muito difícil você criar um partido. O ideal é que a gente consiga fazer para o ano que vem uma reforma política que a gente possa, por exemplo, ficar sem partido. Eu represento eleitores, eu não represento um partido que tem um dono, que tem uma maneira de fazer uma gestão. O que mais causou absurdo para a gente foi a criação de um estatuto do PSL, mudando inclusive a composição do colégio eleitoral que define os rumos do partido, colocando mais pessoas que têm cargos comissionados do que os que têm mandato. 150 votos, 53 deputados agora, porque o Frota já tinha saído, já tinha sido autorizado a sair, e simplesmente fizeram um estatuto sem conhecimento de nenhum dos que têm mandato. Isso é um absurdo. Mas essa ameaça de expulsão por parte da direção do partido não pode ser também a justificativa de vocês terem a justa causa e sair do partido? Há uma expectativa nesse sentido. Olha, nós estamos com advogados constituídos e aí agora é briga na justiça quanto a isso. Tá certo? Eu vou dizer uma coisa: se eu tiver que perder o meu mandato por conta disso daí, eu acho que a gente vai entrar para a história do Brasil como sendo uma perda de mandato injusta e arbitrária. E eu confio na justiça brasileira. O presidente Bolsonaro vê no filho, Eduardo Bolsonaro, que agora ocupa a liderança da Câmara, um pacificador dentro da legenda. O senhor acredita que isso pode ocorrer? Bolsonaro não queria que o filho dele fosse o líder do partido, exatamente porque ele iria ouvir o que a mídia começou a dizer, de que era uma tentativa do Bolsonaro de assumir o controle de outro poder, né? Com certeza absoluta, Eduardo Bolsonaro, pela votação expressiva que ele teve em São Paulo, por exemplo, ele poderia ter concorrido à presidência da Câmara dos Deputados. Ele foi o deputado mais votado na história do Brasil, proporcionalmente ou não, mais votado. Então, Bolsonaro reagiu naquela época dizendo que ele não tinha capacidade, ele não queria que o filho concorresse, porque apesar de ter o reconhecimento do público, né, dos eleitores e da experiência dele de mandato, ele não queria exatamente por causa disso daí. Quando nós pensamos em fazer o Eduardo líder, exatamente pelo conhecimento dele, pela possibilidade dele pacificar, porque na Credem, que eu faço parte, Eduardo tem uma desenvoltura muito grande, tanto com a oposição quanto com a situação. Então,
Achamos isso daí. Bolsonaro não queria que o filho dele fosse indicado para ser o líder. Deputado tem fôlego. Ele deu uma carreira na semana passada, com medo do jornalista conversar com a imprensa, mostrou que tem fôlego. Correu bem. Então o Jair Bolsonaro não queria que o filho fosse escolhido como sendo o líder para fazer esse momento de transição. Mas ele deixou claro, o Eduardo pediu para que ficasse claro isso daí, que ele aceitava desde que fosse até dezembro para fazer uma transição e depois ter uma eleição efetiva dentro do PSL, que foi o que a gente pediu desde o começo. Deputado, essa fragmentação do partido nesse momento em que o governo encerrou a reforma da Previdência, mas vem aí com reforma administrativa, Pacto Federativo, PEC aí do Pacto Federativo, reforma tributária, até que ponto essas votações vão ficar prejudicadas? Olha, veja só, as votações são de interesse do Brasil, tá certo? Quando o governo faz algum tipo de ação ou promove algum tipo de proposta na parte, qualquer que seja a área, educação, segurança, né? Elas são para o Brasil. Nós reagimos e ficamos indignados com a definição da pauta na Câmara dos Deputados, porque nós achamos que a pauta do pacote do ministro Sérgio Moro, pacote voltado para a segurança pública e para a justiça, né? O pacote anticrime, deveria ter recebido prioridade. E por que não podia? Por que não recebeu prioridade? A decisão da presidência da Câmara foi criar uma comissão especial e botar um peso de 1 tonelada em cima daquele processo para que só agora, já no final do ano, quase que sem tempo para julgar isso daí em primeira e segunda instância, que isso daí seja colocado em prática. E aí você fica nessa situação. É uma prioridade do país e está sendo colocado numa geladeira por conta de uma decisão do presidente da Câmara. Nós não aceitamos que uma força, um interesse, uma vontade de um partido somente possa prevalecer nesse sentido. Ou de uma cabeça, de um partido ou de uma cabeça, como presidente da Câmara. Eu li declaração da imprensa na semana que o Rodrigo Maia deve colocar em pauta na votação aí nas próximas 2 semanas o pacote anticrime. Pois mas aí já vai ser novembro, e aí você imagine só, votação, primeiro e segundo turno nas 2 casas, é muito difícil. Deputado Girão, como parlamentar do Nordeste, eu queria um comentário seu sobre essa crise ambiental nas praias do Nordeste. Até que ponto os governos, de um modo geral, seja federal, seja estadual, os governos demoraram para entender a gravidade desse problema? Eu queria um comentário seu, se o que está sendo feito está atendendo... Mais uma vez eu me reporto em relação àquela história anterior de que palavras jogadas ao vento, elas são difíceis de ser controladas, né? Primeiras manchas que apareceram, eu sempre acompanhei isso daí, primeiras manchas que apareceram, mancha de óleo, alguma coisa, algum navio vazou. E ficou aquela dúvida, aquela história e tal. Depois as coisas começaram a crescer de um jeito tal que houve realmente uma decisão, uma definição de uma ação coordenada por parte do Ministério do Meio Ambiente. Eu sou crítico nisso daí. Eu acredito que o Ministério do Meio Ambiente demorou a agir em relação à identificação do que na verdade tinha acontecido. As Forças Armadas foram empenhadas desde o começo para fazerem sobrevoos e patrulhamento. Marinha está investigando. Isso. Só que o óleo, esse petróleo em estado original, ele não está vindo pela superfície, ele está vindo por baixo. Então ele é difícil de ser identificado na observação aérea ou mesmo na observação na água. Tá? Então houve sim uma demora, existe uma burocracia que é complicadora em relação aos órgãos ambientais, União, estados e municípios, porque os estados também tinham que ter agido em relação a isso, para fazer, por exemplo, a redução dos danos, a limpeza das praias. Aí você viu essa semana passada, pessoas voluntárias se meteram no meio do óleo para poder fazer a limpeza, colocando a sua saúde em risco. Então, o poder público, numa hora dessas, tem que agir e não deixar que isso daí aconteça. Infelizmente, a investigação ainda está em curso, é um segredo de investigação que tem que ser feito. A Marinha é um mistério ainda, só foi identificada a origem do óleo, né? Já se sabe qual é a origem do óleo, porque... DNA do óleo, né? DNA do óleo... Venezuelano, né? O DNA do óleo é inquestionável. Agora, infelizmente, eu acredito que esse tipo de coisa... Eu digo até que seja quem quer que tenha feito isso daí, isso para mim é um ato terrorista da mais alta qualificação e merece ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, porque os danos ainda serão sentidos durante muito tempo. Estou falando de uma década, 10 anos, né? 10 anos, né? Por último, o senhor pediu um tempo para dar destaque a uma denúncia. O senhor teve esse final de semana aí. Pois nós estivemos visitando lá o Porto William, Areia Branca,
e ficamos indignados com o que vimos no descaso. O Porto Ilha tem mais de 45 anos, é uma obra feita com tecnologia alemã por uma empresa americana. A parte que foi feita por essa empresa americana, ela está funcionando hoje plenamente e perfeitamente. Precisa de um ajuste ou outro de manutenção, que foi relegada a um plano inferior nesses últimos mandatos lá dentro da Coderny. Lamentavelmente, a gente precisa constatar isso daí e deixar claro. Não estou jogando palavras ao vento aqui, estou mostrando a realidade do que foi lá dentro, do que se pode ver lá dentro no Porto Ilha. Mas em 2013, 2014, 2015 resolveram fazer, dentro de uma obra chamada PAC 2, colocar a ampliação, a duplicação da área de estoque de sal lá em cima da plataforma. E essa duplicação foi feita por uma empresa, um consórcio de empresas brasileiras, custou 222 milhões e virou um piscinão. A obra foi mal feita, a obra está, vamos dizer que esteja adernando, mas infiltrou, e toda vez que a maré sobe, entra água e se transforma numa piscina. Eu mostrei as imagens aí da denúncia que eu fui constatar lá. É lamentável que a gente tenha, é mais uma obra que corrupção, ou que eu não vou dizer incompetência, porque as empresas brasileiras, essas empresas de engenharia brasileiras, elas têm qualificação, conseguiram contratos no mundo todo aí, conseguiram reconhecimento, mas a corrupção levando o dinheiro nosso, colocando em risco uma atividade produtiva do estado do Rio Grande do Norte, que é uma das principais, que é a exploração e a exportação de sal. Houve um convite para o ex-presidente Lula morar no Rio Grande do Norte. A liderança do PT, a própria governadora Fátima externou. Houve o aniversário do presidente ontem. Eu queria um comentário do senhor sobre esse convite para que Lula venha morar no Rio Grande do Norte. Eu fiz um Twitter, tá? Eu vou reportar aqui o que eu coloquei no Twitter. Primeiro, eu espero que a justiça brasileira funcione e que ele fique na cadeia durante muito tempo. Tá? Segundo, eu acredito que ele já tem direito à progressão de pena e há uma decisão de segunda instância. Tem uma outra condenação dele aí saindo. Tem uma outra condenação dele já na agulha. Há uma possibilidade dele sair nas próximas semanas, né? Mas a gente também está com a Comissão de Constituição e Justiça lá com uma PEC para aprovar a autorização para prisão em segunda instância. O Supremo deveria esperar o Legislativo Federal se pronunciar sobre isso, porque quem tem que legislar somos nós e não o Supremo. O Rodrigo Maia já disse que vai esperar a decisão do STF. Pois é, a gente está pressionando ele para que ele não espere. Então veja só, é aquela história, você não pode deixar que uma cabeça só se sobrepõe às outras 512, tá certo? Então a gente não pode aceitar isso aí. Então, em relação a isso daí, eu só lamento. Eu vi aí outros caras que estão condenados, inclusive mais de um processo, também passeando aqui pelo Rio Grande do Norte, querendo vir morar aqui assim. Eu espero que esse pessoal vá morar bem longe daqui, porque não é possível nós já estarmos nessa situação de calamidade financeira e outros atrasos e ainda termos que acobertar aqui a moradia de gente que está incriminada até o pescoço. São muitos assuntos, nosso tempo já acabou, mas eu tenho um minutinho ainda e tem uma pergunta aqui da ouvinte, do ouvinte Adriano Dantas, perguntando sobre candidatura do PSL em Mossoró. Aproveito também para perguntar sobre candidatura do PSL a prefeito em Natal. Rapidinho, eu queria saber se... Olha, o PSL ocupou um espaço aqui no estado do Rio Grande do Norte bastante interessante. A minha votação foi expressiva. Nós temos feito um trabalho de capacitação, de orientação, de contato com os empresários, com o setor produtivo, com o Rio Grande do Norte que produz, né? O Rio Grande do Norte que faz a diferença. E esse pessoal tem sempre nos perguntado assim, olha, nós esperamos que vocês possam nos ajudar na gestão pública no estado como um todo. Então é isso que a gente está fazendo. No meu mandato legislativo, a gente fiscaliza. Eu estou exercendo o poder de fiscalização. Mas Natal e Mossoró, principais cidades do estado. Esperamos ter uma participação decisiva. Natal, Mossoró, Parnamirim. Nós temos nomes em condições de concorrer, sim, ou de apoiar a quem a gente puder identificar como sendo pessoas que tenham atitudes e pensamentos e semelhança com a nossa maneira de pensar e agir. Eu queria agradecer a presença do deputado General Girão aqui no nosso programa, ele que é do PSL, e falou sobre a crise do partido, falou sobre o cenário nacional, comentou também aqui sobre as questões locais. Obrigado por sua presença, deputado General Girão. Na minha despedida, eu só gostaria de dizer o seguinte: o Brasil ontem se sagrou terceiro colocado nos Jogos Mundiais Militares.
uma demonstração de que o meio militar, quando coloca ordem, disciplina e determinação em fazer alguma coisa, consegue ter resultado positivo. Eu lamento muito o governo do estado do Rio Grande do Norte não ter aderido às escolas cívico-militares, porque é uma maneira muito boa de você fazer com que haja disciplina dentro das escolas, já que as professoras, as diretoras não conseguem fazer com que os alunos consigam estudar em função da falta desse pequeno detalhe, né? Que inclusive está na nossa bandeira do Brasil, ordem e progresso. Então, com ordem, com disciplina, você consegue ter o conhecimento e que você consegue ter um profissional melhor formado. Obrigado, Muito obrigado pelo espaço. Por sua presença.